boa tarde, meu povo. Fabinho Fernandes, falando diretamente do Praia para Todos. Vamos iniciar uma live agora com um convidado extremamente importante, o cara sensacional, Geraldo Nogueira. Já vou esperar o pessoal entrar por aqui para a gente estar falando desse amigo que a gente tem. Nena já entrou aqui, já tem gente entrando aqui, uma galera já entrando, show de bola. Vamos fazer esse bate-papo sensacional. Nanda, seja bem-vinda também. Tudo bem? E aí? Galera, hoje o nosso papo é especial com o Geraldo Nogueira. Geraldo daqui a pouco está entrando aqui fazendo a solicitação dele para fazer aquele bate-papo com a gente. Então já vou adiantar para vocês qual vai ser o nosso tema de hoje. Acho que vocês já estão acompanhando aí nas redes sociais, né? Que é o Conquista das Pessoas com Deficiência na História. Nós vamos trazer lá desde as antigas, traçar um paralelo com a nossa história hoje. Como é que era lá atrás, como é que está hoje. Enfim, as conquistas, as derrotas, tudo que a gente passou. Então, não deixe de participar. Paulinho já entrou aí também. Show de bola, Paulinho. Geraldo é fera, como o Paulinho falou aqui. Pô, Geraldo é o nosso pai. É o nosso pai no segmento da pessoa com deficiência. A gente tem muito que aprender com ele. E eu tenho certeza que hoje você vai se divertir passeando pela história, a história e as conquistas das pessoas com deficiência. Então não deixe de participar com a gente. Vai mandando likezinho aí, coraçãozinho. Gente, quero ver coraçãozinho subindo aqui do lado. Ó. Ainda não estou vendo coraçãozinho. Por favor, manda coraçãozinho subindo aqui do lado. Senão eu vou entrar em depressão. Gente, ninguém quer mandar coraçãozinho subindo aqui do lado? Eita, aí já mandaram um coraçãozinho. Isso aí, gente, do lado. Clica aqui do lado, ó. Aline, fica com a gente nessa live aí, onde nós vamos falar sobre a conquista das pessoas com deficiência na história. Vamos trazer desde as antigas. Dani Gilson já entrou aqui também. Tem uma galera... Isso, é esse coraçãozinho subindo aqui do lado é que eu gosto de ver. Galera, fica com o dedo apertado ali o tempo todo, tá? Que aí eu sei se vocês estão comigo na live. Show de bola, Aline. Participa com a gente aqui, ó. Geraldo Nogueira, nosso convidado de hoje para fazer esse bate-papo com a gente aqui. Como eu falei, conquista das pessoas com deficiência na história. Vamos trazer toda a história da pessoa com deficiência. Então não deixe de participar com a gente. Vai entrando aí, deixa eu ver se o Geraldo já está por aqui. Geraldo ainda não entrou, mas já vai entrar. Ó, Geraldo já entrou aqui, gente. Estou chamando o Geraldo para gente. Vamos esperá-lo entrando. Salve, meu amigo Fabinho! Doutor Geraldo Beleza? Nogueira. Que honra tê-lo aqui. Mas é um prazer estar com você. Será que se eu botar o fone de ouvido fica melhor o som? Tá vendo que você está com Fica melhor. Eu tô com fone, fica melhor. Pode colocar aí que eu espero. Tá bom. Não, vamos... o pessoal tá entrando aí, já tem uma galerinha boa aí, né? Já tem uma galera. A Nena tá aí, Paulinho Cruz, Aline, Dani Gilson, Ananda, o Marcelo Cardoso. Já tem uma galera já participando com a gente aqui, hein? A galera tá entrando e a galera vai entrando. Então, já estão participando com a gente. Maravilha. Maravilha. Meu amigo. Aí, o som fica melhor, né? Pô, tá bem melhor, com certeza. Beleza. Como é que você tá, meu amigo? Eu tô bem, tô aí Essa na quarentena luta, né? matando a gente, Tô aí né? com um visual novo, né? O Homem da Caverna. A barba. Mas eu vou te falar que tá todo mundo deixando a barba crescer nessa quarentena. É mesmo, né? Engraçado, acho que estão deixando a pele descansar. Eu também estava barbudo. Aí minha barba cresceu. Eu falei assim, não. Daí fiz a barba e já deixei a minha barba da quarentena. Certo. Não, então, pois é, vamos aí conversar um pouco aí com essa galera aí, né? E tem muita gente boa aí, hein, rapaz? Tem, pô. A Rosana tá aí, ó. Entrou Rosana. aí, tá dando boa tarde, todo colorido. Isso aí, tem uma galera sensacional aí participando com a gente. E aí, como eu estava falando aqui, Geraldo, nós vamos fazer passear pela história, né, da pessoa com deficiência, né?
as Opa, conquistas da pessoa com deficiência na história, né? E eu queria que a gente fizesse aquele passeio, batesse aquele bate-papo desde lá do início, entendeu? Você vai lançar um livro agora, né? Acho que a gente já pode até falar aqui, e que você vou. conta também a história da pessoa com deficiência. Eu queria que você pudesse estar contando para a gente aqui, epa, que Aham. minha tela virou, pudesse estar contando para a gente aqui é, parte desse seu livro, né, que você já conta ali a história da pessoa com deficiência. Vamos fazer. Eu nem te apresentei para as pessoas que estão entrando aqui que não te conhecem. Dificilmente alguém não vai te conhecer aqui, entendeu, Geraldo? Primeiro Ah, que o não. Praia para Todos é da pessoa com deficiência. Nós temos uma É instituição que verdade. trabalha a pessoa com deficiência. Então, as pessoas que participam com a gente sempre conhecem aquelas pessoas que estão no segmento com a gente, né? Então, para Sim. quem não conhece, Geraldo Nogueira, advogado, hoje ele é presidente de honra da comissão da OAB, né, da pessoa com deficiência aqui do Rio de Janeiro. Sim. Foi subsecretário, na verdade, eu posso até falar como se fosse secretário, né? Porque antigamente no município do Rio de Janeiro a gente tinha secretaria. E aí entrou o Crivella e botou tudo como algumas como subsecretaria. Então você Exatamente. foi subsecretário municipal da pessoa com deficiência aqui no município do Rio de Janeiro, fez um trabalho espetacular, sensacional, porque é Obrigado. aquilo, né, Geraldo? A gente, como cadeirante, como pessoa com deficiência, quando a gente assume um cargo e fica à frente dele, e que é a temática da nossa, né? Sim. Como médico, assume a Secretaria de Saúde. Isso aqui é importante, né? E aí uma pessoa com deficiência, um advogado, assume uma secretaria municipal como é a do Rio de Janeiro, é extremamente importante e faz um trabalho legal, que foi o que você fez lá, né? E a gente acaba também tendo mais responsabilidade com o segmento, né? Uhum. Porque a nossa presença, né, inclusive conhecendo boa parte das pessoas do movimento, nos responsabiliza muito mais, né, Fabinho? É um encargo, né? Mas lá Uhum. na secretaria a gente teve a oportunidade de fazer algumas coisas legais. Até aproveitar para falar disso, nós reativamos a Comissão Permanente de Acessibilidade, que estava desativada há muito tempo. A gente Uhum. remoldurou, né? Assim, a gente modelou ela novamente e ela tem 36 membros, com Que legal. representação de várias instituições, inclusive várias secretarias têm assento, inclusive Uhum. instituições de fora, como o CREA, o, a- o Conselho, né, de Arquitetura, enfim, Aham. todos esses membros lá na comissão. Uma outra ação importante que a gente fez lá foi a reforma das casas, né? Hoje o projeto, antigamente chamava Casas Lares, Casas mas Lares. hoje chama Moradia Assistida. A gente deu um nome mais moderno, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão. Eu mudei esse nome porque eu achava o nome Casa Lar dando uma ideia muito de proteção, como se fosse lar do Uhum. idoso, né? Aquela coisa de a pessoa frágil na casa lar ali protegido. E a Aham. ideia nossa dentro do movimento de pessoas com deficiência é sempre a igualdade de oportunidade, não a proteção, né? Perfeito. Então a gente mudou o nome, enquadrou no que a Lei Brasileira de Inclusão diz, o projeto hoje lá chama Moradia Assistida, e nós reformamos, são 5 casas. Eu falei com o prefeito na época, a gente conseguiu reformar, as casas estavam péssimas, Não é com mesmo? vazamento, tinha rampa quebrada, banheiro que não tinha acessibilidade. A gente acessibilizou tudo, modernizamos as casas, então um brinco. E trocamos todo o mobiliário, camas, Que legal. máquina de lavar, geladeira, freezer, liquidificador, só tinha ventiladores. A gente trocou os ventiladores e colocamos ar-condicionado nos quartos. Eita ferro. Aí fizemos um trabalho de primeiríssima. Eu fiz aí, consegui a parceria com um hotel importante na cidade aí, que pediu para não divulgar o nome. Eles Uhum. estavam trocando a rouparia semi-nova, porque é um hotel de luxo, né? E Uhum. eles doaram toda aquela rouparia para a gente, mas foi tanta roupa que eu tive que doar para outros Caramba. órgãos, outros asilos e tal, né? E a gente trocou É, toda a rouparia. Foi um trabalho sensacional, sabe é assim? Isso, importante falar isso, né, Geraldo? Porque, é, por exemplo, esse negócio do hotel aí e que você trocou a rouparia, isso não vai para mídia, né? Isso não não vai, acontece, não vai. infelizmente, né? Pô, bom trabalho, muito legal isso, As Geraldo. casas estão um brinco. E um trabalho assim bem importante que a gente deixou lá também, só vou falar mais esse,
foi a reforma do decreto que dá gratuidade no transporte público urbano, né? A gente teve, assim, inclusive assim, no final da gestão do governo do Eduardo Paes, o movimento ficou muito incomodado, porque teve várias, o pessoal foi para a rua, o pessoal fez recadastramento, toda hora fazendo recadastramento, o pessoal estava sofrendo muito com o negócio do passe. E a nossa chegada lá, eu fiz uma mudança muito radical no decreto. A gente acabou, antes, né, o decreto falava que tinha que ser renovado o passe de 2 em 2 anos e todo ano a pessoa tinha que fazer prova de vida. E de 2 em 2 anos ela tinha que apresentar um laudo novo. Aí nós acabamos com a prova de vida, acabamos com a renovação do passe, hoje ele é vitalício, a pessoa tira uma vez e não precisa tirar mais. A gente colocou sinal de braille no cartão que não tinha, o cego confundia muito com os outros cartões de outra cidade, às vezes a pessoa tinha uma dificuldade, ele confundia o cartão. A gente colocou uma marca braille, ele sabe que é o cartão do Rio Card. Eu tive uma reunião com um cara da Rio Card, ele me falou sobre isso. Inclusive, está estendendo isso ao estado do Rio de Janeiro todo. E uma coisa bacana que a gente fez, que talvez só o Rio de Janeiro tenha, a gente teve coragem para fazer, a gente abriu a gratuidade para pessoas com deficiência, né? Aí não entraram as pessoas com doença crônica, só os deficientes. Tem direito à gratuidade deficiente de qualquer município, não só do Rio de Janeiro. Então, assim, antes a pessoa morava numa cidade da Baixada, ficava dando um jeito, né, burlando a lei, inventando um endereço aqui no Rio para tirar a gratuidade. Porque às vezes a pessoa trabalha aqui ou estuda, né, das cidades próximas. Aí nós acabamos com isso. A pessoa pode apresentar um endereço da cidade que for, se ela for uma pessoa com deficiência, ela vai tirar a gratuidade aqui. E isso foi assim, eu fiz um trabalho antes de conversa com o Ministério Público, que nos apoiou nisso, a Defensoria Pública e a própria Rio Ônibus, né? A gente foram assim uma conversa, tanto é que não saiu nada assim na mídia, porque foi uma coisa positiva, não saiu, mas não saiu nada negativo também, porque já estava tudo acordado. Então, ninguém gritou, porque todo mundo sabia o que estava sendo feito. Nem o Ministério Público gritou, nem a Defensoria, nem a Rio Ônibus, e foi uma mudança de melhora, né, para o segmento. Muito bom. Tanto é que de lá para cá não teve mais reclamação de passe livre na cidade, né? Então, Geraldo, aí você acabou, o decorrer da conversa, não adianta, você falou algo importante, que você falou assim, não, a gente conseguiu a gratuidade, e aí quando você fala de gratuidade, você fala sobre ônibus adaptado, você ligando isso a ônibus adaptado, sobre gratuidade, acompanhante, enfim, aí vai entrar estudo da pessoa com deficiência. Eu queria que a gente, até para depois voltar a essa parte também da história, que você falasse como é que era a pessoa com deficiência antigamente. Como é que foi? Primeiro deficiente, não tinha ônibus, como é que era? Eu queria que você traçasse esse paralelo para a gente poder chegar no atual dia de hoje, nas nossas conquistas, que sou eu, você, o Ricardo, o Marcelo, que está aqui com a gente, a Aline, a Nena, entendeu? Todo mundo que está aqui hoje assistindo a live, que está participando e está trabalhando para deixar um legado para as futuras gerações, né? É verdade, Fabinho. Olha, eu, inclusive, assim, tiro o chapéu para toda essa militância contemporânea nossa, né, que são pessoas, você mesmo, né, a Nena também, que eu conheci há muitos anos, eu tive a oportunidade, a Nena, eu lembro dela com os papéis na mão, escrevendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a gente discutindo alguns artigos, o Estatuto do Novo Ser, da ONG, E a gente discutindo, eu ali dando palpite em uns artigos, e ela para lá e para cá numa luta danada, então assim, uma mulher muito guerreira, né, que acreditou, né, e está aí hoje o resultado com esse projeto fantástico que é o Praia para Todos, né? Mas essa história não começou agora não, Fabinho. Ela começou o seguinte, eu costumo fazer uma brincadeira, dizer que o primeiro deficiente da história foi o primeiro habitante da Terra, Adão, né, ao perder uma de suas costelas, já se torna o primeiro deficiente da história. É verdade. Eu acho que ninguém tinha pensado nisso, né, Geraldo? Pois é, não, e nessa época o percentual era de 100%, né? 100%. Quando ele se tornou deficiente era 100%. Aí depois chegou a Eva e foi 50%, né? Mas é uma brincadeira, mas assim, é uma forma de dizer que a pessoa com deficiência está presente aonde tem a humanidade, aonde tem o ser humano,
tem a deficiência, né? E assim, fazendo esse passeio na história, se a gente for assim, por exemplo, teve um faraó chamado Amenemope, ele viveu há 2000 anos antes de Cristo. Esse faraó, ele baixou uma lei, rapaz, naquela época, uma lei assim, com base em direitos humanos. Ele dizia mais ou menos assim, eu vou dizer com minhas palavras, né? Ele falava assim, não se pode rir do anão, nem colocar obstáculo no caminho do aleijado, nem iludir o cego. Quem assim o fizer, está contrariando os deuses que os fizeram assim. Caramba! E será punido, e deu uma pena, entendeu? Assim, o cara lançou, há 2000 anos atrás, o cara lançou uma lei dessa, né? É claro que a linguagem na época era isso, né? Não tinha pessoa com deficiência, era o aleijado, né? Então ele falou lá, não se rirá do anão, nem colocará obstáculo no caminho do aleijado, nem iludirá o cego, né? Porque se os deuses os fizeram assim, é porque nós temos que respeitá-lo, foi mais ou menos isso, né? Então, assim, você vê a pessoa com deficiência na presença aí da história humana, né? E se a gente andar mais para frente um pouco, aí uns 500 anos antes de Jesus, Moisés, né? Moisés ele tinha uma tartamudez, né? Que era uma gagueira, assim. Uma gagueira, isso. Muito severa, muito severa. E Deus, quando ele foi instado por Deus para tirar o povo hebreu do Egito, né? Egito, E isso. levar para a Terra Prometida, ele ficou muito assustado, porque ele disse para Deus, mas eu não falo bem hoje, nem ontem, nem antes de ontem. Quer dizer, eu nunca falei bem. Como que eu vou conversar com a corte do faraó sobre isso, né? E Deus responde para ele, mas eu que fiz o homem, fiz a boca do mudo, fiz o surdo, fiz o cego, eu sou o teu Deus, eu estarei contigo. Mas mesmo assim ele fraquejou. Aí Deus achou por bem que Arão, que era o irmão de Moisés, o acompanhasse, para fazer essa interface junto com a corte do faraó, né? Então, assim, bom, Moisés... Geraldo já pode até pregar na igreja, tá? Já falou de Adão, agora falou de Moisés, já pode até pregar na igreja. Ah, não, eu sou cristão e gosto muito aí. Amém. Mas Moisés, quer dizer, assim, teve, né, assim, uma pessoa ilustre na história, né, e um homem também respeitado dentro da religião, considerado uma pessoa santa, né, um enviado de Deus ali, e com uma deficiência. Olha o que significa isso, né? E Deus escolhe Moisés, que tinha essa deficiência. Quer dizer, Deus estava fazendo uma inclusão, né? Lá, né? Ele capacita, Moisés, né? Pois é, que incrível. Ele capacita, isso, né? E aí, se a gente avançar mais um pouquinho, aí mais uns Geraldo, 100 anos... rapidinho, Geraldo. O Davizinho Radical, sabe, tu lembra do Davizinho? Conheço, né? Muito, conheço. Tá dizendo pastor já, tá dizendo que você já é pastor, tá? A galera tá te mandando. O pessoal tá dizendo aqui, Geraldo, cara. O Davizinho gosta de dog. Ele tem um cachorro que é um cachorro, um bulldog americano. Não, um bulldog americano. Bulldog americano. Eu não sei se ele comprou ou se ele ganhou, mas foi lá do meu filho, que é criador dessa raça. Legal. Inclusive, tem os maiores prêmios da raça no Brasil, é dele. Ele é o criador com os cães com melhores condições hoje no Brasil. Legal, o Davizinho tem um dogzinho dele aí, que eu acho que ele ama de paixão esse dog. Show de bola, Davizinho. Vambora, Geraldo. Aí, Moisés... Mas então, saindo de Moisés, se a gente avançar aí, Moisés uns 500 anos antes de Jesus, se a gente for para uns 400 a 300, a gente esbarra na mitologia grega, né? E a mitologia grega, ela tem, que nos influencia até hoje, porque a mitologia grega dá muitos nomes hoje, né? A nossa própria Via Láctea é caminho do leite, que em latim, Via Láctea, né? Caminho do leite. Vem de uma história mitológica, né? Que seria uma história... A história, rapidamente, não tem a ver com deficiência, não, mas só para dizer que a mitologia nos influencia, inclusive com os nomes, né? A história é o seguinte, Zeus, né? Que era um cara assim, extremamente mulherengo, ele acabou tendo uma relação fora, que ele tinha várias, e ele teve um filho com uma mortal, que foi Hércules, né? Mas ele queria que o filho amamentasse de uma deusa. Então, quando a mulher dele estava dormindo, ele tentou pôr o filho para amamentar. E ela acorda assustada com aquilo, vendo aquele filho que não era dela, né, amamentando nela, ela sai desesperada, foge daquilo e sai desesperada pelo universo. E aí, por onde ela passa, que cai uma gota de leite do seio dela, forma um planeta.
Então, esse caminho que ela percorreu é o caminho do leite. Aí, por isso que a Via Láctea, entendeu? O nome vem dessa história mitológica, né? O nome do nosso próprio sistema planetário, né? Mas aí a história do deficiente é o seguinte, o Zeus, esse mesmo cara aí, que era extremamente mulherengo, um dia para limpar a barra dele, ele chega lá no Olimpo, né? Tá lá todos os deuses. Claro que isso é mitologia, né? Invenção, é criação de mitos, né? Mas os mitos servem para explicar alguns sentimentos humanos, é bem interessante. Mas, enfim, não entrando nesse detalhe, o Zeus chega lá no Olimpo um dia e diz assim, eu sou Zeus, posso criar um ser da minha própria mente. Acho que ele queria limpar um pouco a barra dele, que ele estava cheio de filho espalhado por aí e tal. E aí ele se retira, passa uns dias, ele vem acompanhado de uma moça muito linda. Ela vem, né, toda bonitona, e os deuses olham para aquela moça linda e falam, oh! E aí, quando ela abre a boca, eles ficam mais encantados ainda, porque ela era Minerva, a deusa da razão e do equilíbrio, porque ela nasceu da mente de um deus. Então, ela foi considerada a deusa da razão e do equilíbrio. Por isso que temos o voto de Minerva. Olha aí a mitologia só nos influenciando, né? E Hera, esposa de Zeus, ficou muito enciumada e falou assim, eu também posso criar um ser da minha própria mente. Aí Hera se retira, passa uns dias, ela volta acompanhada de um rapaz que vem mancando atrás dela. Era Hefestos. Hefestos, ou Vulcano, né, em romano, ele nasceu com uma deficiência num dos membros inferiores. Naquela época tinha outra palavra, mas hoje se diria isso. E Hefesto, com essa deficiência, vem mancando, tinham feito para Minerva, fizeram para o Hefesto, né? E ferrou, né? Aí os deuses se reúnem lá e resolvem expulsar Hefesto lá do Olimpo, porque afinal de contas eles eram deuses, não podia ter uma pessoa com deficiência no meio deles. E Hefestos é lançado para a Terra, do Olimpo para a Terra. Aí conta a mitologia que Hefesto caiu 9 dias e 9 noites, e ele cai dentro de um vulcão. Mas duas deusas se compadeceram lá de Hefestos e acolhem ele escondido, né, dos outros deuses, a Tênis e a Eurínome. Elas acolhem Hefestos e criam ele dentro do vulcão. Hefestos, que tinha nascido de uma deusa, ele nasceu também com o dom da magia. Então, Hefesto passa a usar todo o material que ele tira do vulcão, né, ferro, tudo que ele encontra ali, e produzir grandes armas. Então, assim, diz que o escudo de Hércules seria criado por ele, a carruagem de Apolo foi feita por Hefesto. E o próprio Hefestos fez uma cadeira de roda, que seria talvez aí a primeira cadeira de roda da história, né? Só que, como ele tinha o dom da magia, ele colocou a cadeira alada. Então, a cadeira tinha 2 asas e ela voava também, né? É o nosso sonho de consumo, né, Fabinho? Ô, rapaz! A gente ia dar muita volta por aí, né? Então, a história de Hefestos é essa, né? Quer dizer assim, ela continua, né? Depois de... eu posso contar mais um pedacinho, só para curiosidade das pessoas, por favor. Hefestos, ele fica muito irritado com a mãe, porque a mãe não teria intercedido por ele quando ele foi expulso lá do Olimpo. Então, ele aproveitando aquele dom dele, ele pega todos os materiais ali do vulcão, ouro, pedras preciosas, e monta um trono muito bonito. Só que ele tinha o dom da magia, ele coloca uma magia no trono de que se uma pessoa sentasse naquele trono, não sairia mais. Eu tenho hora que acho que sentei no trono de Hefesto também, viu? Porque depois que eu sentei nesse trono aí, que eu não saí mais. Mas verdade. Ele manda esse trono, né, para a mãe dele, e a mãe fica muito encantada, oh, meu filho querido e tal. Quando ela senta no trono, ela não consegue sair mais. E os deuses todos vão lá, cada um fazer a sua mandiga lá, seu rá, né, para tentar tirar a mãe de Hefestos do trono, que era Hera, e não conseguem. Mas aí contam que Zeus, que era malandro velho, assim, tipo um presidente do Senado, uma coisa assim, malandro velho e tal, ele, da política, né? Ele foi lá e teve uma conversa com Hefesto e propôs ele um acordo. Aí Hefesto teria pedido a mão de Afrodite em casamento, que era uma das filhas também de Zeus, né? E Zeus teria concedido ele a mão de Afrodite. Então, aí desenrola depois, tem uma traição. Essa história é baia. Mitologia é longa, mas aí eu vou interromper aqui para a gente dar um avanço na história, falar de pessoa com deficiência, né?
mas eu acho bem emblemático essa história do Hefesto, primeiro porque é o que acontece, né? Ele é excluído daquela sociedade que se julgava normal, se julgava deuses, né? Que é o que Que acontece já na sociedade. olharam para ele e já fizeram. Menos igual, olharam com capacitismo. Você é menos igual do que a gente, né? Você não é capaz. Vamos te expulsar. E ele prova, né, uma capacidade, né, absoluta também. Tanto é que os deuses depois procuram ele para adquirir com ele as armas, né? É verdade. Então, assim, tem todo esse... É isso que eu falo. A mitologia, ela traz esses símbolos, né? E esse símbolo da expulsão, da vingança com a mãe, dele casar não por amor, mas por imposição do pai que deu a mão, depois ele é traído. Então tem todos os símbolos, a mitologia é bem bacana. Eu gosto muito de mitologia, porque a gente aprende bastante. Mas se a gente continuar na história, a gente, assim, chegando no Brasil, para a gente não avançar muito, né? Porque também teve a cura, né? Jesus curou o paralítico no tanque de Besteda, né? E assim, e muitos escritores, Fabinho, acreditam, né, que essa cura que ele fez, na verdade, assim, eram símbolos, né? Eu andei pesquisando sobre isso, a maioria dos autores, que eu acredito que são autores assim que não têm uma visão cristã mais ligada à fé, então assim, duvidam dessa cura e colocam ela num âmbito assim. A palavra paralítico significava que a pessoa estava paralisada com relação às suas atitudes, etc. Entendeu? Eles colocam essas questões mais nesse sentido, dando outro significado para surdo e outro significado para cego. Cego para a palavra de Deus. Cego, então a cura não seria uma cura propriamente, segundo esses autores, uma cura no físico da pessoa, no corpo físico. Mas que a gente pode rebater essa ideia aí tirando do paralítico do tanque de Betesda com o paralítico que foi levado pelos 4 amigos e que os amigos levaram a maca dele desceram pelos telhados. E desceram. Então aquele não estava paralisado das suas faculdades, das suas ideias, dos seus projetos, enfim, da sua vida. Ele estava realmente paralisado fisicamente, concorda? Não, eu acredito muito, assim, eu tenho muita fé, né, em Jesus. Jesus é um ser muito especial, né? Com certeza. A gente não dá nem para a gente falar, assim, não cabe nenhum elogio a Jesus. A gente é muito pequeno para fazer isso. Mas assim, eu acredito muito nisso, até porque assim, eu entendo também essa dificuldade de compreender, mas eu entendo que Jesus tinha que deixar um exemplo, né? Na verdade, sim, ele tinha. Porque assim, existe uma lei que nós não temos domínio sobre ela, né? Que é uma lei física, né? Ah, tá, você perdeu, por exemplo, uma perna, não vai nascer outra, né? Mas se um criador, né, que criou tudo isso, ele tem a fórmula de como isso pode ser revertido, né? Só que nós não alcançamos isso, que a gente está num estágio, tanto é que a gente vem evoluindo. Muita coisa a gente já descobriu, muita coisa que era impossível, hoje não é mais, né? Então, assim, só que Jesus era muito avançado, então ele dominava todos esses entendimentos e compreensões das leis da época, as leis físicas, inclusive. Não estou falando de leis, não estou falando... leis escritas. Não estou falando de leis espirituais, não. Estou falando de leis mesmo, da física material. Porque, assim, a gente tem um domínio da lei física, mas não tem completo, né? Então, assim, ele tinha essa compreensão e esse conhecimento completo das leis. Então, assim, parece que ele estava burlando uma lei, mas não era que havia uma burla da lei. Era um conhecimento... É igual você chegar para um índio, né, que nunca teve contato com a humanidade e mostrar um celular para ele e falar que você vai escutar a voz do seu amigo ali, ele vai achar que é uma coisa de espírito, ele vai colocar um misticismo, porque ele não compreende que tem uma antena transmitindo um sinal que vai pelo ar. É impossível, ele jamais vai acreditar nisso em você. Vai falar que você é um mágico, é um espírito, ou do bem ou do mal, mas vai falar alguma coisa. Era a nossa compreensão das ações de Jesus, né? Era uma coisa meio índio vendo um celular funcionando, né? Então, eu vejo muito por aí. Mas eu vou deixar essa curiosidade porque eu faço uma conclusão no livro do que eu entendi sobre isso, né? Então, tá lá no livro, eu vou lançar deixar agora. O pessoal
pessoal comprar o livro. Essas histórias que eu estou contando aqui, elas estão mais bem detalhadas no livro, né? Essas todas que eu contei aqui, e essa conclusão lá da cura do tanque de Bethesda, eu me atrevi a falar disso, porque, inclusive, eu tive depois o cuidado, eu mostrei para 2 pastores que leram, e depois mostrei também para um padre também que leu. Eu vi a interpretação de cada um, mas o que assim, alguns discordaram de um ponto de vista, mas não houve sentimento de ofensa no que eu escrevi, que a minha preocupação era essa, né? Assim, é muito difícil a gente falar disso, porque é uma coisa que vai além mesmo da nossa compreensão, né? Mas aí, assim, mas de qualquer forma eu falei, é um trecho muito pequeno também, eu não me aprofundei nisso, até porque eu não sou grande conhecedor desse tema, né? Mas eu passei por ele para falar da pessoa com deficiência na era de Jesus, para não soltar isso também, não pular esse período, né? Claro, mas o pessoal vai encontrar lá. Mas vamos falar do Brasil agora, vamos entrar, porque aí já vai avançar do tempo, vamos falar do período da deficiência já no Brasil, né? O Brasil, assim, eu fiz no livro, até uma narrativa, eu faço uma definição de 4 períodos, começando lá no século XIX, que seria o período da exclusão total da pessoa com deficiência. Bastava a pessoa ter uma deficiência, nascer com uma mancha no olho, ou uma surdez, ou um membro atrofiado, alguma coisa, que a pessoa era lançada para os guetos, né? Ela era afastada do meio social, o pessoal tinha não só o preconceito, mas tinha temor da deficiência, né? Ainda vinha aqueles sintomas lá atrás, medo de pegar, achando que uma coisa que poderia contagiar, e mesmo achando que aquele ser não valeria nada para a sociedade. Então, afastava nos guetos, né? Que eram bairros, na verdade a palavra gueto, ela vem do latim, eu não vou lembrar bem a definição, mas era como se fosse doação, né? Coisa lançada, jogada, como se você, gueto é quando você joga algo para alguém, entendeu? Como se fosse uma coisa, mas joga de longe, não é uma coisa dada, é uma coisa jogada, né? Então, por isso que esses locais chamaram gueto, porque as pessoas eram reunidas nesses locais, pessoas com, na época se falava lepra, hoje é hanseníase, né? Então as pessoas tinham lepra, tinham outras doenças, as deficiências. Eram levadas para um lugar. Para esses locais. E as pessoas, como tinham medo do contágio, elas chegavam de longe e jogavam uma esmola, jogavam um alimento, pão, um negócio. Tudo isso. Exatamente. Aí o nome gueto vem daí, que é essa separação. Hoje ele tem um outro sentido, que é isolamento de grupo, é separação. Tanto que é o que a gente está vivendo. Gueto, né? Não, hoje a gente está vivendo isso, né? As pessoas estão jogando a comida para a gente, estão deixando de ver a gente por conta do Covid, né? É verdade, é por aí. Hoje a gente está vivendo exatamente isso. Hoje está todo mundo, não precisa você ter uma deficiência. Todo mundo vivendo gueto. É. Mas vamos lá. Pois é, aí esse período foi um período de exclusão da pessoa com deficiência. Ela não participava do processo social, né? Era, assim, realmente afastada. Depois a gente caminhou para um período, aí teve as guerras aqui no Brasil, né? Dom Pedro foi um imperador assim, com uma visão bem avançada para a época dele, né? A gente teve essa sorte de ter esse imperador. Dom Pedro contribuiu muito para a evolução do Brasil, né? E assim, no meu entender, né? Mas ele, inclusive, eu acho que a história, ela conta um pouco, porque tem essa coisa, né? O português colonizou, aí tem esse preconceito, porque a gente era colônia, aí você elogiar o cara que colonizou, mas enfim, tem coisas que você tem que reconhecer na pessoa, né? Eu acho que ele foi um cara assim, bastante, contribuiu muito para algumas coisas no Brasil. E Dom Pedro, por conta até das guerras que a gente teve, aí Paraguai, Cisplatina, ele viu que alguns soldados, né, foram amputados de braço, de perna. Ele quis criar ele criou a ideia do sanatório, né, que era um local para abrigar essas pessoas. No entanto, o pessoal da época não teve uma visão ampla disso. Isso passou a ser só um depósito. A pessoa tinha uma deficiência também, começou a ser encaminhada para esses sanatórios, né? E aí era uma internação forçada e não tinha nenhum processo de reabilitação, de cuidado. E ali dentro o ambiente era promíscuo, né? A alimentação também não era bem cuidada, então as pessoas adoeciam, pegavam doença venérea, era um horror, né? E a gente viveu isso com a deficiência, que as pessoas passaram a acreditar que você tem um membro com deficiência na família, era melhor você entregar numa instituição dessa, porque você livrava
do ônus de ter aquela pessoa, e a sociedade aceitava aquilo. Então, justificava, eu tenho um filho doente, né? Não era nem deficiente, né? Aí botava lá. Né? E pessoas com doença também, né? Principalmente com transtorno mental, né? Aí iam direto para esses lugares, tanto é que na área do transtorno demorou muito mais, né? A libertação desse povo. A gente teve um verdadeiro holocausto, né? Assim, milhares de pessoas morreram com choque elétrico, morreram de fome, morreram de frio nessas instituições, nesses sanatórios, inclusive em Barbacena, né? Foi um horror, assim, muitos sofreram violência sexual de funcionários, de pessoas que iam visitar só para fazer isso. Aconteceu barbaridades, assim, dentro desses hospícios, né? Que é incontável, é impensável, sabe? Assim, de gente de fora pagar para, quando chegasse uma menina nova com uma deficiência ou um transtorno mental, ela ser preservada para essa pessoa que ia pagar para abusar a pessoa lá dentro. Sabe? Teve coisas assim, do arco da velha, impensáveis. Olha, a gente sabe que algumas tribos indígenas, algumas, né, não são todas, sim, elas até hoje, acredito que até hoje, né, pelo que eu sei, elas também sacrificam os seus filhos, eliminam seus filhos com deficiência. Eles enterram, na verdade, enterram vivos, né? Pois é. Porque eles acreditam que são maldição, né? Os índios têm tribos que veem as pessoas com deficiência como uma espécie de santo que recolheu no corpo dele todos os espíritos do mal e prendeu dentro do corpo dele. Então essa pessoa tem que ser bem tratada, cuidada pela tribo, porque ela se sacrificou para reter os maus espíritos. Então essas tribos, elas são as tribos acolhedoras das pessoas com deficiência. E tem essas que eliminam, que eles acreditam que ela está com o espírito mal e que esse espírito mal vai trazer a desgraça para a tribo. Né? Vai trazer a fome, vai trazer a peste. Exatamente isso. Então eles têm que enterrar para o espírito não fugir do corpo e entrar em outro. Então, por isso, ou enterrar ou jogar num rio. Porque aí o espírito é levado junto para o fundo da água, ele não consegue sair, ou no fundo da terra. Né? E tem as tribos também que entendem, principalmente o cego, como um ser privilegiado, que ele veio sem a visão, porque ele tem a capacidade de enxergar o futuro. Então, esses índios que nascem com esse tipo de deficiência, nesse tipo de tribo, eles são uma espécie de oráculos, né? Eles são consultados, o que vai acontecer, se tem que mudar dali, se vai ter chuva, se vai ter plantação, se vai ter caça. Né? Então, assim, tem vários tipos de tribos que pensam diferente. Se as pessoas tiverem curiosidade, aqui no Rio de Janeiro, poucas pessoas sabem disso, tem a Casa do Índio, que funciona ali na Ilha do Governador. A senhora que toma conta lá é a dona Caririja, é uma senhora bem idosa, já está com 80 e poucos anos. Ela faz um trabalho fantástico de acolhimento de índios com deficiência. Eu tive lá... não sabia, não. Quando eu tive de subsecretário, foi um outro trabalho que a gente fez fantástico, Fabinho. Isso aí, olha, eu até me emociono, cara, de ver, porque quando eu fui lá, eu fiquei muito triste, muito triste. Eles estavam completamente abandonados, a FUNAI virou as costas. É um projeto particular, não é de nenhum órgão, é dessa senhora. É uma casa que ela conseguiu, doação. Ela vive com doação dos empresários ali que doam para ela, ali da ilha, sabe? Trabalho bem bacana. E ela acolhe só índios com deficiência? Só índios? Não, tem alguns sem deficiência, por exemplo, assim, tem um índio lá... Mas só índio? Só índio. Até o neto do Juruna tá lá com ela. Eu conheci ele, um índio chavante. E tem um índio lá com albino. Albino. Mesmo, né? A tribo queria matá-lo, porque exatamente essa tribo dele, eles diziam que os espíritos tinham roubado a cor dele, entendeu? Então que ele carregava o mal com ele. Caramba. Aí ele teve que ser tirado da tribo urgentemente. E quem acolheu foi ela. É um rapaz, é um jovem, um adolescente ainda, sabe? E eu tive a oportunidade de conhecer, até levei ele para o CIAD para fazer uns acompanhamentos lá, porque ele estava tendo feridas na pele e tal. Então ele foi atendido lá pela Secretaria de Saúde. E a gente conseguiu, né? Aí eu tive até ajuda também, que foi importantíssimo, de uma juíza, a doutora Glória, ela esteve com a gente fez audiência dentro da Casa do Índio. E toda a estrutura da prefeitura e a documentação, esses índios não tinham documentos, eram assim pessoas que não tinham identidade. Aí foram documentados com CPF, com identidade, e toda a estrutura da prefeitura, da Secretaria de Saúde, de reabilitação, aí
Lá da Secretaria, da Secretaria de Pessoa com Deficiência, foram assistentes sociais, fisioterapeutas, sabe? Fono, enfim. E da Secretaria de Saúde vieram médicos e tal. A gente fez um trabalho lá fantástico com todos os índios, sabe? Essa casa funciona aqui, é bem legal. Você falou disso e eu me lembrei. A gente tem aqui nas nossas barbas e a gente não sabe, né? Geraldo, a gente está traçando esse paralelo aí, falar com a galera que está aqui, que está entrando agora. Geraldo Nogueira, presidente de honra da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ, foi subsecretário municipal da Pessoa com Deficiência aqui do Rio de Janeiro, é um militante de anos do segmento da pessoa com deficiência. Eu costumo dizer que é o nosso pai, que está sempre trazendo... já estou quase avô. É o nosso avô, então... mas que está sempre trazendo as novidades, as conquistas, está sempre batalhando por onde ele passa, por todos os cargos que ele já passou nas secretarias, no governo, né, seja municipal ou estadual. Então está sempre ajudando a gente a evoluir, a fazer com que a história, que é o que a gente está falando aqui agora, né, a conquista das pessoas com deficiência na história, até agora. Então acho muito importante estar aqui o Paulinho, que trabalha lá na SMPD também, né? Lá na parte esportiva lá, Paulinho. Então a gente está traçando aqui, galera. Então participa Dr. com a gente Sidney Barroso. Dr. Sidney Barroso também. Acompanhando a gente, isso. Enfim, então a gente está falando sobre a história aí. Aqui no Brasil. Isso, aqui no Brasil. Eu falei da exclusão e falei do período de reclusão, quando as pessoas eram colocadas presas nessas instituições. Isso. Depois, houve um movimento, mais assim, no início da década de 60, que a medicina começou a achar que podia. Isso surgiu nos países escandinavos, um movimento de cura das deficiências. Mas logo descobriram que não tinha como curar. Mas aí pensaram, se a gente não pode curar, a gente pode tornar as pessoas, na época se pensava assim, né, um pouco mais normal. Então veio a ideia da reabilitação, mas não era uma reabilitação pensando em dar à pessoa a sua liberdade, a sua condição para tocar a sua vida. Era uma reabilitação pensando numa integração social para a pessoa se tornar um pouco mais normal. Então um cadeirante como nós, assim, se pudesse ficar em pé num par de muletas, ainda que a gente levasse meia hora para andar 1,5 metro, seria melhor do que estar na cadeira, entendeu? Pensar era esse, diferente. Porque você estaria um pouco mais próximo do normal, né? Então, esse período da história no Brasil, então a gente teve o primeiro período de exclusão das pessoas com deficiência, o segundo, reclusão, e esse terceiro foi o período integracionista da deficiência. Nessa época, que eu inclusive peguei um pouco dessa época, não existia a palavra inclusão, a gente falava integração. Tem que integrar a pessoa na sociedade. E a sociedade usava muita palavra normal, né? O fulano não é normal, em vez de falar que era deficiente. Verdade. E o fulano, se fosse falar sem deficiência, falava que a pessoa era normal, né? Até que alguém, né, pensou assim, peraí, mas normal? Quem é normal? Né? Acho que alguém perguntou aí nesse período, né, quem era normal. Porque se a gente perguntar quem é normal, aqui para todo mundo que está nos acompanhando, se a gente pedir aqui, ó, quem se achar absolutamente normal, dá um joinha aí, se der, já não é muito normal, né? É verdade. Não é então quem se acha normal, dá um joinha aí, pronto, Geraldo. Isso, Aí não é normal. Mas então veio o período aí que surge o período da inclusão, porque a integração era um movimento contrário. Você preparava a pessoa com deficiência para parecer um pouco mais normal, para integrar uma sociedade de pessoas normais. Quando veio o período da inclusão, mudou isso. A sociedade tem que se preparar para receber toda a diversidade humana, né? Então, esse período, nós passamos esses 4 períodos, nós estamos no período da inclusão agora. Então, lá no meu livro, eu narro melhor e discorro sobre cada um desses períodos, explico melhor isso e conceituo. Comprem o livro, né, do Dr. Geraldo, se quiser saber. Que ainda vai ser lançado. Que ainda vai ser lançado. Eu quero estar nesse lançamento. Geraldo, gente, ó, eu já estou prometendo aqui em nome do Geraldo, tá? Se você comprar o livro dele, ele não vai te cobrar o autógrafo. Pronto. Não, tá certo.
A gente faz uma outra live aí e a gente dá alguns livros para quem participar quando a gente Beleza. lançar. Não é isso? Ótimo. A gente Vamos faz fazer isso. É. uma live do lançamento do livro, se você quiser. Isso, é. A Nena pediu para você falar o nome do livro. Já pode falar? Como é que O tá? livro, sim, aconteceu comigo, porque apesar de eu contar essa parte histórica, a ideia foi contar. Eu comecei escrevendo crônicas de fatos engraçados que aconteceram comigo por eu ser deficiente, né? Então, eu fui escrevendo crônicas e aí veio essa ideia do que aconteceu comigo. Aí veio a ideia do livro. E aí o livro eu aproveitei para entrar essa parte histórica, né? Mas depois eu entrei com um capítulo, aconteceu comigo, e agora eu já entrei com um outro capítulo, a pandemia deu pano para manga aí, né? Que é o Eita fé! aconteceu com outros, porque algumas pessoas me contaram casos que eu vou incluir no livro, inclusive do nosso amigo Ricardo Gonzalez, que me contou um caso muito interessante, que eu narro lá no livro, relato dele, né? Vai ser o texto é meu, mas vai estar assim, relato, vai estar o nome dele lá assinando o relato, Ah, que que ele me legal. relatou a história e eu coloquei lá. Mas assim, tem uns casos engraçados, né? Vai ter lá o advogado escangalhado, é um dos títulos, né? Tem um Eita título fé! lá, Melhor Não Ver. Esse aí, quem narrou esse caso para mim foi o doutor Valmeri Jardim, que é um defensor público, cego, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, tem umas histórias bem interessantes lá, legal. Mas a gente conta com humor e todas as histórias estão ilustradas com cartoons do Ricardo Ferraz, que você conhece bem, que é um cartunista, né, com Uhum. deficiência lá de Espírito Santo, que tem renome internacional. O trabalho dele é fantástico. Então, ele está ilustrando todo esse livro, então, muito, porque eu conto com humor também Que e tem que tenho ser com cartoon. humor, né, Geraldo? Não vai Tem que levar ser. para o público uma coisa pesada, né? Porque a maioria das pessoas acha, não, porque está na cadeira de rodas, fica aqui, coitadinho, tadinho, como se fosse uma vida pesada, né? E a gente leva a vida normalmente, né? Exatamente. A vida é normal, né? Igual a de É, qualquer outro, não tem essa história, né? Por conta da deficiência, né? Há um pensar, né? Uma curiosidade, as pessoas imaginam coisas, e aí nessas histórias a gente deixa muito claro, porque a gente conta como engraçada, então as pessoas que leem aquilo não vão cometer aquele mesmo erro, né? E uhum. algum deficiente que lê, porque assim no final das crônicas, eu sempre procuro dar uma lição do que eu aprendi com aquilo. Eu, como Que cadeirante, né, como legal. deficiente. Então, assim, uma pessoa que acabou de se tornar deficiente, se ela ler e passar por uma situação parecida, ela já vai ter um suporte naquilo que eu passei, que ela leu e como eu Uhum. compreendi aquilo, para ela também não se sentir tão É abatida, verdade. tão atingida, né, com aquele fato, né? Então, eu acho que vai contribuir nesse sentido aí. Geraldo, Mas nós as temos histórias 10 são essas. minutos, nós temos 10 minutos para falar agora, atualmente, como é que está a pessoa com deficiência. E eu queria, dentro disso aí, que a gente falasse também sobre a Lei 13.146, o que falta, de fato, para essa lei andar no Brasil, o que falta para que os municípios, os estados, cumpram ela na sua, como dizer, integralidade, né? Sim. Olha, o que falta na lei, basicamente, é a regulamentação dos artigos, né? Ela é uma lei que tem Como? muitos. Então, para passar para esse público que está aqui, como é que a gente regulamenta os artigos? Pois é, os artigos, a gente chama no mundo do direito, a gente fala que tem eficácia contida. Ou Uhum, seja, o artigo, porque tem artigo que vem claro, né? Ele vem dizendo uma coisa que já é a forma de ser feita. E tem uhum, artigos que vêm dizendo assim, às vezes até o próprio artigo diz assim, a pessoa tem tal benefício conforme dispuser a legislação, ou conforme dispuser o decreto regulamentador. Às vezes o próprio artigo vem dizendo isso. Quer dizer, nesse caso ele tem uma eficácia contida. Para ele valer, depende de ter aquela regra esclarecida, né? entendi. Então, assim, muitos direitos, ele depende do órgão que vai exercer aquele direito baixar a regulamentação para falar como é, aonde a pessoa tem que ir requerer, que documento tem que levar, né? Então vem um decreto esmiuçando isso, né? Como é Uhum, uma lei federal, a maioria dos decretos ali regulamentadores são decretos, a gente está dependendo do governo federal baixar essa regulamentação, né? entendi. Então, o governo baixou aí a regulamentação, acho que de 4 artigos até agora, se não me falha a memória. São regulamentações que têm algumas falhas, não foram
bem elaboradas, e, Elaboradas. e o governo agora está falando em regulamentar o artigo 2º, que é o artigo que eu considero, inclusive, um grande avanço da lei, aí para falar o que a lei trouxe de bom. Uma das coisas que ela trouxe de bom foi o novo conceito de pessoa com deficiência, né? Porque antes da Lei Brasileira de Inclusão, o conceito era um conceito médico, ou seja, no conceito médico, nós somos sempre deficientes, 24 horas por dia, porque nós temos imobilidade de membros inferiores, né? E essa imobilidade não passa. Então, para um médico, para a medicina, nós somos sempre deficientes. E as leis anteriores traziam esse conceito. Então, a gente carregava a deficiência 24 horas por dia. Com a chegada da Lei Brasileira de Inclusão, o conceito ele é um conceito social. Então, a deficiência não está mais na pessoa, ela está no meio onde você está. Então, se o meio for um meio deficitário, que não te inclua, você passa a ser deficiente, não por sua causa, mas por causa do meio que não te acolhe. E aí você requer proteção da lei. Eu vou dar um exemplo prático. Nós, por exemplo, eu como cadeirante, vou dar de mim, eu como cadeirante, estou andando por uma calçada normalmente. É acessível, estou com uma cadeira boa, tem rampas, estou normal. Não tenho deficiência, não sou uma pessoa com deficiência, porque naquele momento eu não requeiro nenhuma atenção especial como deficiente, porque eu estou andando como qualquer outra pessoa, indo para os mesmos lugares. Mas aí eu cheguei num restaurante, e o restaurante tem uma escadaria para entrar. E não tem outra opção. Então, quem não está em cadeira de roda vai entrar e eu não. Então, por causa daquela barreira, eu me tornei deficiente, não mais por minha causa. É verdade. A deficiência está no meio e não em você. Então, a lei me protege com relação àquilo. Naquele momento, eu sou uma pessoa que necessito de uma atenção especial e de uma proteção da lei. Então, a lei mudou esse conceito, e isso é muito legal, Fabinho, porque tira das nossas costas o ônus de carregar a culpa da deficiência, né? Por ser deficiente. Eu me lembro, eu estou mais tempo, né? Eu estou aí 30 anos já. Bom, não, mais tempo não, né? Eu estou há 30 anos de cadeira de rodas, né? Eu não sei quanto tempo você tem. Às vezes eu tenho 20, vai fazer 21 anos. Então, tem mais tempo que você. Mas você pegou isso, que lá atrás a gente chegava nos lugares, a pessoa olhava com aquela cara para a gente, tipo assim, o que você está fazendo aqui? Porque aqui não é preparado para você. Hoje esse olhar mudou um pouco. Você chega no local que não é preparado, a pessoa se sente culpada por não ter um lugar preparado para você. Te dá 1000 desculpas. Fala, eu já estou vendo, não está vendo nada, né? Mas fala, eu já estou vendo, já contratei um arquiteto, nós estamos fazendo aí, quando você voltar aqui vai estar tudo pronto. E antes não tinha essa fala. A culpa era sua. Né? E é isso que você está fazendo aqui? Geraldo? É isso que é legal, né? Quando a gente pega como era lá no passado, vamos dizer de você que já tem 30 anos de cadeira, como é que era lá antigamente, né? E eu posso trazer também isso, assim, os remédios, a evolução dos remédios, como você falou sobre o tratamento, para você reabilitar o cidadão, reabilitar aquela pessoa com deficiência, aí você, eu falei do remédio, aí sondas, tudo isso, quando uma pessoa ficava deficiente antigamente, né, chegava no hospital e falava assim, olha, vai morrer. Então, assim, ó, leva para casa porque não tem mais jeito. Muitos falavam assim, né? É verdade, pois é, isso tudo evoluiu, né? Graças a Deus, ainda bem que tem evolução. E aí quando você traz para agora tudo que a gente está vivendo agora no Brasil, né? A gente está vivendo um momento muito bom de inclusão social, né? A gente está vivendo um momento bom de inclusão, sim, eu acho que deu uma evoluída, eu sou otimista também. Agora, a gente está vivendo um momento político difícil, né? Porque, assim, difícil. Eu, inclusive, tinha, assim, eu sou um cara sempre muito otimista e sou um pouco inocente, eu me considero mesmo, às vezes. Eu, por exemplo, por saber que a esposa do presidente é uma pessoa envolvida, ela não é envolvida com o movimento de pessoas com deficiência, mas era envolvida com a comunidade surda, por causa da questão da intérprete. Eu me iludi um pouco, achei que a gente ia ter um avanço maior nesse governo, né? E a gente não está vendo isso. A Secretaria Nacional é um zero à esquerda, está estagnada. Eu nem culpo a secretária porque ela não tem espaço, mas também há um pouco de imobilidade dela, porque se eu tivesse lá, meu filho, eu já estava... O Celso Guedes não me aguentava mais, nem ele, nem o Lorenzoni. Eu estava lá todo dia na sala deles, entendeu? Então eles não iam me aguentar mais. Ou eles iam ter que me tirar ou iam ter que resolver alguma coisa, as coisas iam andar. Então, é verdade.
Então, assim, eu acho que também há uma paralisia dela, talvez até porque ela é surda, né? Aí talvez essa dificuldade de comunicação, Se enfim, comunicar. não quero acusar ninguém, eu só estou narrando Não, os claro que fatos, não. né? A secretaria está parada, estagnada, e a gente vê alguns Uhum. movimentos de retrocesso no direito, né? Realmente, nesse momento, o que está acontecendo? Nós temos a Secretaria Nacional da Juventude, que é uma secretaria que está incluída no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, está dentro desse ministério, acabou de apresentar uma proposta de mudança, de alteração da lei de cotas, que está fazendo 29 anos hoje. A lei faz Uhum. 29 anos hoje. Nós estamos comemorando 29 anos de lei de cotas, né? E essa Secretaria Nacional da Juventude propôs uma alteração que é o seguinte: os jovens, né, que são beneficiários do programa de acolhimento institucional, que eles chamam agora, são jovens, né, que são pegos fazendo alguma coisa e vão para esses acolhimentos, né? Hoje chama Infratores, né? infratores, mas hoje não usa essa palavra, usa acolhimento institucional. Então, eles querem dividir a cota de vagas de trabalho, do mercado formal de trabalho, das pessoas com deficiência com esses jovens. Então, é um perigo muito grande, porque, assim, provavelmente a empresa que já não quer empregar o deficiente, se ela puder cobrir essa cota e ficar livre lá da multa com o jovem sem deficiência, provavelmente o deficiente vai ficar mais ainda atrás da fila. É Entendeu? verdade. Hoje, com a lei de cota, né, assim, a gente tem 45 milhões de brasileiros com deficiência no Brasil. E nós temos 420 mil pessoas empregadas. Então, você tem menos de 1%, porque teria que ter 450 mil pessoas. Nós temos 420 mil pessoas empregadas hoje no Brasil, formalmente. Então, a gente tem menos de 1% empregado, sendo que a lei garante percentuais a partir de 2%, vai até 5%, dependendo da empresa. Então, quer dizer assim, já não acontece. Se fizer essa divisão, eu acho que é um risco muito grande para a pessoa com É deficiência. verdade. Agora, Geral, eu fala. espero que o governo não aceite essa proposta, mas resolva ela bem, porque esse grupo também é um grupo fragilizado. Eu não quero aqui, Uhum. por isso que eu fiz questão de falar, eu não quero terminar minha Claro. fala falando contra esse grupo. É um grupo que precisa de acolhimento e de apoio, mas não pode colocar um grupo querendo ocupar o espaço do outro numa concorrência. Eu acho que isso é antiético, é É imoral, verdade. entendeu? E tem que ser evitado fazer esse conflito. Geraldo, na tua visão hoje, qual foi a maior conquista para as pessoas com deficiência nesses anos todos? Você olha assim, Fabinho, essa aqui foi a maior conquista que nós tivemos. Rapaz, que pergunta. A maior conquista que a pessoa com deficiência teve, eu acho que é a exclusão. É o processo Uhum. que permite, né, você estar no meio social, a sociedade se preparar para recepcionar todas as deficiências. Uhum. Eu acho que esse é um grande conceito que ainda não está totalmente conquistado, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura do capacitismo, que a sociedade tem consciência da necessidade da inclusão, mas ela tem uma cultura do capacitismo. Ela vê a pessoa com deficiência como menos capaz, como sujeito com um olhar benevolente, paternalista, um sujeito carente do cuidado. Se vê uma pessoa sem deficiência do seu lado, vai falar com a pessoa sem deficiência, não vai falar com você. Isso tudo é sintoma desse capacitismo, né? Que Uhum. contrapõe a essa consciência da necessidade de incluir. Porque para incluir não pode ter esse capacitismo, senão não é uma inclusão real, né? Geraldo, o Instagram apontou aqui para gente 1 minuto e meio para encerrar a nossa live. Como é que passa rápido, né? Quando o Muito, assunto é bom, infelizmente passa muito rápido. muito rápido. Mas eu queria agradecer, antes da gente terminar com a sua fala, agradecer todo mundo que entrou aqui. Muito obrigado pelo carinho. Agradecer a você, tá, Geraldo, por esse bate-papo. Infelizmente não dá para a gente falar sobre tudo aqui, né? Porque é uma Verdade. horinha só de live. Mas eu acho que você traçou um paralelo aqui com a história que foi sensacional. Trouxe uma luz diferenciada para a gente, conseguiu esclarecer muita coisa aqui para a gente e que a gente não vê toda hora uma live, uma palestra como essa, né? Mas vocês viram aqui no Praia para Todos. Eu queria deixar esses 50 minutos restantes com você, Geraldo, para você mandar um abraço para a galera aí. Muito obrigado, Fabinho. Eu queria também te agradecer muito, agradecer
o projeto Praia para Todos, o Instituto Novo Ser, na pessoa da Nena, que está nos acompanhando aí, que é uma pessoa que é muito querida para mim, eu tenho um carinho muito especial por ela. E queria agradecer a todos, tem muitos amigos aí nos acompanhando, deixar um abraço para todos e deixar um recado final, que a gente precisa fazer o bem e precisa noticiar o bem. Né? A gente só vê muitas notícias ruins, muita coisa negativa, a gente tem que começar a fazer o bem, a gente precisa aproveitar esse momento aí que a pandemia nos deu esse sinal, né? E fazer o bem e mudar a sociedade. Né? Nós temos O pessoal que está pedindo mudar a outra nossa aqui, hein? condição. Opa, vamos fazer.